Bom dia de novo e vamos tratar um tema muito sério que tem a ver com o futuro de todos, principalmente dos mais novos, e que vamos tentar, com dois especialistas, tentar perceber como podemos estimular o setor de vida e o setor de pensões. Convidámos o Dr. Luís Ferraz, que é CEO da Prévost Revie, uma empresa com tradições nos seguros de vida e baseada no Porto, e o Dr. Valdemar Duarte, que é diretor-geral da AGEAS Pensões, que é líder de mercado na gestão de pensões em Portugal e que é muito ativo em várias frentes, no sentido de dar outra importância e enobrecer a gestão de pensões e a captação de poupanças para a reforma de uma forma sustentada e realista. Dr. Luís Ferraz, começaria por si em relação ao setor vida. Temos assistido a uma quebra, para além de historicamente haver aqui uma dependência do setor vida de vários fatores. O vida risco tem alguma previsibilidade, o outro, os vida financeiros, bastante instáveis, tem uma instabilidade natural, porque dependem de mercados, etc. Mas também dependem em Portugal, todos eles, da fiscalidade, dos incentivos ou não que se vão dando e tirando. E como é que acha que isto é um setor que está demasiado exposto a fatores externos para poder prosperar? Sr. Francisco, me permite, cumprimento, com muito gosto de estar aqui consigo. Bom dia. Eu servia-me do último relatório da McKinsey & Company, que saiu já em 2023 e que faz uma análise wide world das companhias de seguros e da atividade de seguros de vida, Estados Unidos, Europa, Ásia, com exceção do Japão, China, Índia, e que mostra alguns aspectos importantes que depois me permitirão rapidamente abordar o conteúdo da sua pergunta. E verifica-se o seguinte: há enormes preocupações numa comparação entre o crescimento das economias e o crescimento dos prémios de seguros. Abreviando a situação, eu diria que nos Estados Unidos e na Europa as economias cresceram à volta de 4% nos últimos 16, 20 anos e os prémios de seguros cresceram 2%. E se analisarmos a parte asiática, China e Índia, a economia cresceu 10% e os prémios de seguros cresceram 3%. Isto mostra que, de alguma maneira, há aqui uma dificuldade objetiva e clara de fazer crescer os prémios e, por via dos prémios, evidentemente, os investimentos dão uma rendibilidade que é inferior ao que seria o desejável na atividade. E esta rendibilidade pode ser medida de duas maneiras: a rendibilidade propriamente dita e diminuir os custos de capital, o que torna a situação ainda mais complexa. Isto dito, significa que, por exemplo, nos Estados Unidos, a situação relativamente às reformas mostra um déficit de trilhões de dólares, o que preocupa a população e, sobretudo, a população ativa e, dentro desta, como no nosso caso, a população mais jovem, no caso dos 30 anos, por aí adiante, que começa a verificar duas ou três coisas que me parecem fundamentais. A primeira delas é que o Estado, como tal, não tem condições de assegurar uma reforma adequada e digna às pessoas na projeção do médio e do longo prazo. Logo, compete a cada um, ao primeiro pilar do Estado, ao segundo pilar das empresas, ao terceiro pilar dos individuais, e cada um deve encontrar para si uma complementaridade, o que faz o meu distinto e prestigiado colega, no sentido de não ficar à espera que o Estado finalmente nesta área sem capacidade de resposta, porque desde a criação do sistema das reformas pelo Kaiser, em que o sistema era capitalista e cada um tinha uma provisão matemática, como tem nas companhias de seguros, quando ele passou a ser de repartição, há uma porta de entrada e há muitas janelas de saída. E hoje parece que nós, ativos, já não andamos longe de carregar dois reformados por aí fora, e o sistema é complexo. Estava a falar de incentivos.
Importa dizer que o Estado, a longa-manos que nos cobre, tem na sua mão a espada de Damócles. E com essa espada de Damócles têm vibrado fortes golpes, alguns dos quais provocando ferimentos quase mortais. Ou seja, ou nos aumentam a taxa dos nossos impostos e nos ficam com 50% do nosso rendimento. Como não veio o secretário de Estado, eu estou à vontade, não vai acontecer mal nenhum. E, portanto, neste sentido, a verdade é que a forma como encaramos a nossa ação vai no sentido de dizer, se eu não me percatar para preparar a minha reforma atempadamente, o que vou receber vai ser insuficiente. Provavelmente vão-me dar 40% da minha carreira, que já ultrapassou 4 ou 5 formas de contabilização. Portanto, a forma como se fazem as contas... Bom. Por outro lado, eu tenho que me preocupar com a minha situação de saúde. Como dizem os franceses, os aléas de la vie, o que é que me vai acontecer? Vou ter uma doença grave, vou ter uma incapacidade total, parcial, o que é que vai ser? Eu preciso de fazer seguros. E tudo isto vai no sentido de consciencializar as pessoas, no sentido de que vale a pena fazer seguros. Então, e os incentivos? Era aí que estava. Deixe-me dizer que os incentivos são modestos. A regra dos incentivos mais conhecida é a dos PPR, dos 35 AUs, dos AUs e acima de 50, ou seja, entre 300 e 400 euros aí tem os incentivos. São mesmo incentivos, e quando esses incentivos são acompanhados de uma lei de 2021 que diz que as pessoas podem, até ao indicador social, fazer resgates que andam na casa dos 480 euros, como é que o governo naquele momento, ou quem de direito do governo naquele momento, olhou para a circunstância dos investimentos em PPRs, nomeadamente, ou PPRE, ou fundos de pensões, terem uma noção de médio e longo prazo e que encurtam o longo prazo e vão exigir às seguradoras liquidez em instrumentos financeiros de investimento, onde a liquidez não era o primeiro objetivo em vista. Portanto, estas medidas são contraditórias. E vivendo neste contraditório, eu digo, há poucas benesses por parte do Estado. Veja a questão do apoio agora às rendas, afinal não era bem assim, vai ser de outra maneira. Veja o que saiu em termos de comunicação social para o abatimento das mais-valias da venda de casa própria para liquidar ao banco a importância que ainda existia e que já está quase há um ano na Assembleia da República. O que é que vai acontecer daí? Quem é que vai ser beneficiado e como? Todas estas circunstâncias determinam que os cidadãos olham para o governo numa perspectiva não de plena confiança, mas numa perspectiva algo reticente em relação aos ditos benefícios. E essa forma é, de facto, negativa, porque trabalhamos sempre com algum medo em relação àquilo que nos podemos, efetivamente, ligar e sentir que estamos a ser claramente protegidos, ou às oscilações que o Governo decide fazer a meio do caminho. Só falta, porque o Código não o permite, que as leis fiscais tenham efeitos retroativos, podem ter se beneficiarem, mas não podem ter se vierem prejudicar, e portanto tudo isto é um quadro de alguma instabilidade. Aldemar Duarte tem de há alguns anos acentuado que de facto não vai haver possibilidades de pagar reformas às pessoas. Não referiu, mas eu, pelas minhas contas, são as pessoas que têm 30 a 40 anos, vão ter, sim, reforma, aquilo que se fala do sistema ir falir, parece-me que é uma falácia, que não, falir nunca vai falir enquanto houver quem contribua. Agora, pode haver reformas muito mais tardias que os 66 anos, e pode haver taxas de substituição do último salário pela primeira pensão de 42%, em vez dos atuais 74%. Alerta para isso, mas, no entanto, e sempre falou que era o estímulo fiscal, tinha provado, provas dadas, que era uma ferramenta muito eficaz. Pode-nos fazer o estado da situação. É que, entretanto, o Primeiro-Ministro fala em falência há 13 anos, depois afinal já não vai falir há 13 anos,
e tudo isto é um bocado confuso. O que é que se passa? Bom dia a todos, obrigado por aqui estar, é sempre um prazer poder partilhar algumas ideias. Queria só complementar algo que o Luís Ferraz disse relativamente ao incentivo fiscal que existe sobre PPRs e que também é sobre fundos de pensões, que existe e não existe. Ou seja, ele existe, é regressivo e nisso nada mal. Quem mais ganha, menos tem de benefício, mas tem uma limitação e, portanto, despesas de saúde e despesas de educação, que todos normalmente temos, permitem perfeitamente absorver todo o benefício e pode haver inclusivamente a perversão de alguém que fez um PPR e automaticamente ele é colocado na sua declaração fiscal. Se não o retirar quando fizer o preenchimento da declaração e depois o for levantar, vai ser penalizado como se o tivesse feito. Portanto, aí em vez de termos um benefício fiscal, podemos ter um prejuízo fiscal. No entanto, com a liquidez que foi dada agora aos PPR, eles podem ser levantados para tudo, portanto, era por causa da inflação, era por causa das prestações de habitação, agora vai começar a ser também para amortizar o crédito. Mas falemos do assunto sério, que é a sustentabilidade da segurança social, e o Francisco disse muito bem, a sustentabilidade está sempre assegurada. A sustentabilidade é a relação entre o dinheiro que temos e aquilo que pagamos. Se formos ajustando o que pagamos, nós podemos sempre ser sustentáveis. E, portanto, quando falamos de sustentabilidade, e o Francisco tinha-me perguntado se está assegurada, como é que está assegurada, matematicamente é difícil de calcular. Há neste momento um grupo de trabalho para calcular para a sustentabilidade da segurança social, que vai produzir mais um livro verde, que devia ter produzido esse livro verde este mês de junho, que não o produziu. Já sabemos que só o irá, em princípio, produzir para o final do ano, e eu desconfio que não será para o final do ano, e se for para o final do ano, os capítulos mais polémicos não vão sair. Mas fica aqui, se sair, eu retrato-me e aplaudo. Essa falta de informação, esse grupo de trabalho, com uma pessoa que faz parte, falei, e uma das coisas com que se debate é a dificuldade em obter informação fidedigna da segurança social, informação detalhada. Sem essa informação é muito difícil fazer cálculos. Mas para medirmos de forma assim simples a sustentabilidade, eu vou pegar em 4 variáveis e vou tentar ser o mais rápido possível nessas 4. Elas são a demografia, a sustentabilidade, a adequação e a complementaridade. Portanto, em termos de demografia, nós somos uma bomba positiva, ou seja, vivemos bem, vivemos muito, somos o segundo maior em termos de aumento de esperança de vida, somos o segundo maior em termos de aumento da taxa de envelhecimento, somos, pelo contrário, dos melhores em termos de taxa, dos piores, em termos de taxa de fertilidade, com 1,35, quando são necessários 2,1 para dobrar a população, ou seja, temos uma população para 2070 se projeta passar dos atuais 10,3 milhões de habitantes para 8,5. E, portanto, em termos de indicadores, a relação entre ativos e pensionistas hoje é de 1,6 e projeta-se para 0,8. Portanto, será menos de um ativo a pagar uma pensão. Ou seja, é de certeza muito complicado. E, portanto, do lado da demografia, a Europa está mal, nós somos dos piores da Europa. Em termos de sustentabilidade, o Francisco disse, e o Governo utiliza um indicador muito interessante, que é quando é que se vai esgotar o Fundo de Estabilidade da Segurança Social. Assim, quando ele se esgotar, isto é a lógica do iceberg. Passa a andar debaixo d'água e quanto mais ando, mais fundo estou. Portanto, ter isso como horizonte já é perigosíssimo. Em 2015, apontava-se o fim do Fundo de Estabilização para 2029, já ali à frente. Em 2017 passou para 2051, depois para 2057, veio a pandemia e baixou para 2040 e poucos, depois ultrapassou outra vez para 2050 e poucos. No entanto, o momento em que se começa a usar esse fundo é sempre no final desta década, princípio da próxima. Portanto,
em termos de sustentabilidade estamos mal, e se nós pegarmos numa coisa que se chama Caixa Geral de Aposentações, que são os funcionários públicos, e que em 2005 se renovou o Ponzi, e já agora só uma nota, há quem diga que há arautos da desgraça que nunca têm razão. Fizeram-se livros brancos, livros verdes, a dizer que a situação era insustentável e ela nunca é insustentável. Porque em 2005 os funcionários públicos foram fechados, hoje significa no Orçamento Geral do Estado o pagamento de 6 mil milhões para pagar essas pensões e, portanto, os novos funcionários públicos são fresquinhos, estão a contribuir para a Segurança Social, mas ainda não estão a ter benefícios da Segurança Social e, portanto, é sangue novo que fez com que o Ponzi se prolongasse mais para a frente. E se considerarmos esses 6 mil milhões mais 14 que são pagos de pensões na Segurança Social, nós temos já tanto ou mais do que aquilo que são as receitas todas da Segurança Social. Portanto, em termos de sustentabilidade, eu acho que as coisas estão vistas. Adequação. A sustentabilidade é para ter boas pensões, e o Francisco já falou, estamos a passar de 74% de taxa de substituição, ou seja, a primeira pensão a dividir pelo último salário, vamos passar para 41%. E isso é o que acontece em toda a Europa, onde essa média é inferior. Mas o que é que acontece? É que todos esses países são preocupadíssimos e têm complementaridade. E Portugal, pasme-se, temos 3,5% de pessoas abrangidas por fundo de pensões. Eu digo-vos, conheço, tenho uma boa cota de mercado, quase todas as pessoas que estão em fundos de pensões são em fundos de pensões que já estão fechados a novos trabalhadores, e eu tenho 4 vezes mais pensionistas do que ativos. Portanto, há uma percentagem razoável da população, que é pouco, 3,5%, que está em fundos de pensões, mas quase todos eles nada têm a ver com a população ativa. E quando nós falamos, mas há os países do Sul e são assim, a Itália tem 20%. Em Espanha, o incentivo fiscal era de cerca de 9 mil euros e está neste momento a ser reduzido individualmente para passar para os chamados planos de emprego, que são os esquemas complementares de auto-enrollment. A Grécia, pasme-se, está a desenvolver o seu mercado de fundos de pensões. E em Portugal, a lógica é não passa nada, as pensões da Segurança Social são suficientes e se as pessoas quiserem poupar, não é mau, não, é indispensável. Luís Ferraz, e as perspectivas, vem o novo Orçamento do Estado, as perspectivas não são muito diferentes. Portanto, há uma pouca vontade política de estimular a sério a poupança, não é? Que tudo se dirija para o Estado, para a Segurança Social. E como é que se sobrevive? Como é que há pessoas que ainda fazem seguros de vida? Punha a coisa ao contrário. Não é? Como é que... O senhor vem de Lisboa ao Porto fazer perguntas difíceis. E eu vou-lhe tentar responder e, sobretudo, vou dar agora um tom, vamos sair do tom pastel e eu vou-lhe dar um tom mais primaveril ou de verão, porque é a quadra, a estação onde estamos. Repare que as seguradoras que são resilientes, nunca veio o Estado nem o Governo perguntar às seguradoras se estavam muito aflitas e se precisavam de dinheiro. Elas têm que resolver o problema com os seus acionistas, ou fazem fusões, ou fazem aquisições, ou fazem concentrações estratégicas, mas o problema é delas, e isto mostra bem a força, a capacidade, a resistência, a resiliência que elas têm. No caso da Prevoar, é só uma publicidade pessoal, nasceu em 1910 e mantém-se. Este conceito da perenidade, que nós pretendemos, enfim, criar aqui também em Portugal, e eu, quando sair, também quero deixar a empresa para gerações futuras, evidentemente, só assim faz sentido, faz com que as seguradoras tenham atenções particulares, por exemplo, preocupações ambientais. O environment, social governance é uma preocupação ambiental de toda a importância. Em França, na sede, há um departamento apenas ligado a esta matéria, ao qual evidentemente estamos ligados e temos de preencher documentos complexos para perceber o que é que está a acontecer e qual é o nosso contributo para o ambiente. E isto significa que a empresa está voltada para diante
E em relação aos seguros, eu digo-lhe ao contrário que o momento nunca esteve tão propício para fazer seguros, com a condição de que a inflação seja contida e que as pessoas não se iludam com o rendimento nominal, porque afinal o rendimento real está mais cá para baixo e é esse que se vai manter, que a senhora Lagarde, que é uma senhora que eu conheço pessoalmente, mas que agora tenho menos como é que eu hei de dizer, simpatia por ela, porque realmente o próprio António Costa, nosso primeiro-ministro, disse ela não interpretou e não sabe interpretar o momento que estamos a passar. Ora, isso significa que, com a pandemia, ainda por cima, houve em 2021 um crescimento de 70% da realização de seguros, onde os seguros com componentes de reforma ou só financeiros tomaram a dianteira e tomaram a primeira linha, e que em matéria de seguros de risco, morte, invalidez, etc., eram os empréstimos bancários para a compra de habitação própria que efetivamente fizeram disparar claramente essa situação, e no caso da Prevoar, em termos de prémios novos todos os meses, isso pode representar 50% da produção mensal. É um seguro estável, porque dura enquanto dura o crédito, é evidente que pode ser transferido, mas não é esse aspecto que me importa agora aqui, e por outro lado as pessoas habituaram-se à noção do seguro. O seguro de doença foi um boom. A doutora Maria João Luís dizia no encontro da APS, onde esteve na Fundação Coupertino de Miranda, que 50% dos seguros de saúde que têm são de empresas. E as empresas, quando entram com todo o pessoal. E não há ali distinções, se eu tenho isto, este senhor tem aquilo, você tem outro e vai fazer um exame médico, entra. Portanto, há 50% dos seguros que obedeceram ao cariz de análise médica, etc. E há outros 50% que se calhar estão naquilo que poderíamos chamar quase uma antisseleção e que entraram para lá também. Bom, seja como for, houve um boom dos seguros de saúde, e nós que vendemos seguros de saúde há 2 anos e meio, porque beneficiámos da fusão em França da Prevoar Vida e da Prevoar Riscos Diversos e utilizámos um mecanismo de extensão da atividade, e estamos, portanto, neste momento conscientes e sensibilizados para essa circunstância. As pessoas querem fazer seguros. Agora, o seguro sempre esteve no 4º ou 5º motivo de abandono ou anulação, que as pessoas dizem: eu vou deixar de fazer isto, vou deixar de fazer aquilo, e quando chegam ao 5º ou ao 6º aparece o seguro, e elas dizem: vou cortar com o seguro. Estes são fatores exógenos, como referiu, porque a inflação não foram as companhias de seguros que contribuíram, nem a EIOPA que contribuiu para essa situação. São fatores exógenos que nos criam dificuldade, que nos levaram, por exemplo, a dizer: não se preocupe, agora durante um tempo, se não pagar o seu seguro, nós vamos manter o seu contrato em vigor, voltaremos a falar depois. Portanto, tudo fazemos. Avançámos para a digitalização. Não foi a passo, não foi a trote, foi a galope, porque os novos clientes e a dimensão dos agentes que podem trabalhar com todas as seguradoras e que viram um ecrã e que vão da seguradora A até à seguradora Z encontrar aquilo que lhes parece melhor, representam um desafio adicional. Fizemos isso. Com isso, assinaturas eletrónicas, estamos a diminuir o papel, neste sentido estamos a contribuir para o ambiente, oxalá haja menos eucaliptos ao lado das nossas autoestradas. Nós estamos a inovar, estamos a criar produtos mais leves, estamos a criar produtos que sejam opcionais, estamos a vender os nossos PPRs com o tal dito custo-benefício fiscal e com a dimensão que tem, mas temos tecnicamente um seguro igual ao PPR, só que não entra nessa linha e permite uma flexibilização maior. Mas não podemos deixar de ser prudentes nos investimentos. Não podemos ir atrás do que agora já se começam a falar, os produtos alfa e de rendimento alfa, que efetivamente podem prometer ou propor situações, mas podem ao contrário também desencadear o fenómeno inverso. E os seguradores talvez sejam menos conservadores hoje, mas depois também há a legislação. Há uma dimensão de ações que eu posso ter e há uma que eu não posso ter, porque está escrito na ESF, nas regras, nisto, naquilo e naquilo outro. E, portanto, o nosso comportamento está, em certo sentido, todo ele enquadrado dentro da legislação, e as companhias são objeto
de observação permanente, e a doutora Margarida Correia de Aguiar, enfim, está atenta a isso, e os seus colaboradores, mas mesmo assim encontramos permanentemente novas soluções, novas ofertas que possamos fazer, onde tentamos reduzir os custos, os de aquisição, os custos de gestão. Em relação aos custos de aquisição, temos que ter consciência do que é que se passa no mercado, porque estamos em concorrência e, portanto, não pode haver um desequilíbrio entre o que paga uma seguradora e o que paga outro, senão os agentes fogem para um sítio ou vêm do outro. Portanto, tudo isto cria hoje uma complexidade onde o modo de governar as empresas, o modo de projetar o trabalho das empresas no futuro, tem agora uma série de novos elementos e de novas variáveis, onde eu posso introduzir, por exemplo, a geopolítica. Tim Marshall fez um livro que era Prisioneiros da Geografia. E os prisioneiros da geografia eram os estados que têm o mar ao lado, ou os estados que são interiores, ou que é só uma planície que o Hitler pode atravessar a Polónia por ali fora, porque não há montanhas, não há nada. Bom, esta situação geopolítica, o que está a acontecer na Ucrânia, por causa da Crimeia e do Porto de Sebastopol, tudo isto, e que agora vai arrastar a posição dos países asiáticos liderados pela China, que querem tomar conta da economia mundial, e o quê dos Estados Unidos, enfim, tudo isto faz bulir o sistema da nossa atividade, seja aqui, seja noutro país qualquer, mas é no nosso país que nós estamos, e posso-lhe garantir duas coisas. Com mais incentivos ou menos incentivos, nós vamos nos manter e vamos continuar a ter segurados. Com mais incentivos ou menos incentivos, a consciência das pessoas leva-as a fazer sacrifícios e se calhar vão menos para o Algarve para manterem os seus seguros de vida, de saúde e as suas poupanças para o seu médio e longo prazo. Esta é a minha perspectiva otimista em relação ao futuro. Eles que venham. Obrigado, Luís. Valdemar Duarte, tem sim um número que me preocupou bastante, foi os tais 1/3 de ativos nos fundos de pensões atuais. Isso significa que não se está a conseguir atrair empresas para... É que nesta altura o seguro de saúde passou a ser, numa altura em que é difícil reter pessoas, passou a ser um benefício que vai lá, todas as gerações valorizam. Eu penso que uma contribuição para o fundo de pensões seria também um benefício a dar, principalmente se houver portabilidade, não é? Há portabilidade. E há portabilidade. E por isso, o que é que falta para conseguir? É porque o fundo de pensões é teoricamente tão bem concebido, também faz tanto sentido, que custa um bocadinho ver que grandes empresas, grandes organizações não tenham ainda esse sistema instalado. Eu diria que algumas grandes empresas têm, não muitas, e as poucas que têm fundamentalmente pouco. Eu diria que poupar para a reforma, eu falei há pouco, vamos viver mais 5 anos, portanto é um período de 25 anos. Se queremos pagar perto de metade daquilo que é o rendimento que a pessoa vai perder, não chega a ter 10 mil euros. É muito bonito ter 10, 20 mil euros a dar de reforma, mas isso não serve para absolutamente nada. Pode servir para fazer uma viagem, mas a reforma é um período que é uma viagem longa e que vai precisar de rendimento para o lazer, para a saúde, para a sorte e para a desgraça. E, portanto, é preciso muito dinheiro. E o que existe em Portugal é pouco em termos de quantidade de empresas e é pouco em termos de valor. Nós vivemos uma cultura em que oficialmente quase se acusam os fundos de pensões. E não vou citar nomes, se calhar viram nas notícias alguém dizer numa campanha: olhem, se o dinheiro estivesse nos fundos de pensões, tinham perdido as pensões todas. O Francisco tinha para aí uma pergunta no bolso que era para porquê é que os fundos de pensões rendem menos que o Fundo de Estabilização da Segurança Social. Aqui é o campeonato, nós somos melhor que vocês. Não rendem melhor, mas ter 90% de dívida pública foi o que aconteceu entre 2013 e 2019. Vítor Gaspar assim o recomendou, agora já reduziu, são só 50%. Nem um número nem outro
são recomendáveis para uma entidade que está a gerir dinheiro de terceiras pessoas. Uma das grandes regras básicas é a diversificação. E, portanto, esse fundo, ao ter aproveitado a descida das taxas de juros portuguesas, dos 15% para aquilo que é hoje praticamente a dívida alemã, obviamente que gerou grandes benefícios. Mesmo assim, eu tenho fundos de pensões que renderam ao mesmo nível. E são 3 anos em que isso acontece. Portanto, a imagem pública que é passada para as empresas não vale a pena fazer. Ou seja, além de não se darem incentivos, e os incentivos precisam de ser fiscais, e quando se fala mas do Código do IRC, o artigo 43, que se as empresas fizerem é custo. Tem de ser para todos, ou seja, para fazer, e eu concordo que tenha assim, tem um conjunto de regras para ser custo. Portanto, um benefício fiscal era ser qualquer coisa mais, era ter um incentivo fiscal adicional, ou aquilo que acontece em vários países, que é um incentivo financeiro. Na Irlanda estão a montar um esquema de auto-enrollment em que o Estado contribui para a conta das pessoas com 3%. Isso acontece na Suécia. Na Turquia isso acontece. Portanto, o incentivo financeiro é importante. As empresas vivem momentos difíceis. E, portanto, se os poderes públicos lhes dizem não se preocupem com a reforma, para isso estamos cá nós, o que acontece é que as empresas portuguesas não o fazem. E o que é engraçado é quando façam um fundo de pensões, normalmente a empresa tem um nome que é estrangeiro. Ou seja, empresas nacionais a fazerem fundos de pensões quase não existem. Pode dizer, falta agressividade da oferta, talvez, mas um fundo de pensões é um negócio de longo prazo. E, portanto, para mim fazer um fundo de pensões não é nada. Manter um fundo de pensões, sim. E, portanto, se a empresa não tem o commitment de o fazer e de o manter, fazer um fundo de pensões, para mim que eu vou ter de gerir, de governar, de reportar, pode ser um pesadelo. E, portanto, sem um enquadramento forte e uma noção clara de que isto que vai ser reduzido na taxa de substituição vai efetivamente ao bolso das pessoas e que se for feito na empresa com contribuições do trabalhador e contribuições de incentivo da empresa e ainda mais um incentivo fiscal ou financeiro do Estado, nós, somando essas peças todas, conseguimos juntar dinheiro suficiente para ajudar a complementar as pensões. E, portanto, se é o indivíduo, se é a empresa, devem ser todos. Certo. Luís Ferraz, para terminarmos, prevê, já o deu a entender, que independentemente da conjuntura e do envolvimento, há que prevalecer, não é? Há que continuar caminho. E pensa que este ano vai ser positivo? Sim, o nosso balanço do primeiro semestre, que está quase concluído, dá-nos indicadores bem satisfatórios relativamente ao ano anterior, até com indicações de subida. Para esse efeito, procuramos sempre e permanentemente talentos para dentro da nossa empresa, talentos nas redes comerciais que trabalham com a nossa empresa. Se os talentos não forem todos para a Arábia Saudita, isso é uma área que eu não controlo, mas que está agora na moda. Mas que é o Jesus. Esse foi o último talento que lá chegou. Mas, de qualquer maneira, a perspectiva é sim, estamos perfeitamente empenhados em que, com o abrandamento normal do fim de um período de agosto, umas semanas, mas onde continuamos a trabalhar, mas, enfim, é normal, um pouco menos acelerados, mas temos motivos para, na reabertura em setembro, novos produtos, melhores soluções informáticas, porque tudo está a evoluir na informática, e a informática é algo que não para, é extremamente dinâmico, e estamos envolvidos nisso, de maneira que o nosso estado de espírito é francamente positivo. Estamos motivados, e tudo faremos, para, com os nossos agentes, com os nossos clientes, podermos manter uma solução de negócio útil, socialmente útil. Há poucos anos atrás falava-se no contributo das seguradoras a 50 mil milhões para o PIB nacional, e depois atravessámos um mau momento e de repente caímos para 15 mil milhões porque o ERD parou, porque haveremos de voltar. We shall be back.
Muito obrigado. Muito obrigado. Valdemar Duarte, embora a sua análise não seja muito anual, não é? Tem que olhar para o seu negócio sempre a uma grande distância. Sente que há alguma mudança este ano? Tem alguma esperança no orçamento de 2024? Primeiro, mudança este ano. Nós tivemos o ano passado um ano que, em termos de investimentos, foi o pior ano de um século. Ninguém tem noção disso, mas foi uma bomba simultânea em mercados de capitais de ações e obrigações. Este ano estamos a recuperar e, portanto, os anos não são todos positivos, recuperamos em termos de atividade, baixámos os ativos sob gestão e depois subimos. Mas já agora essa questão que é fundamental, gostaria de dizer aqui, tenho pena que não venha cá o Secretário de Estado, gostava de querer falar com ele no final da reunião. Teve medo. Não teve. Nós organizámos na APFIP uma conferência o ano passado sobre a sustentabilidade da segurança social, inclusivamente na sequência dela marcámos uma reunião tripartida das 3 associações financeiras, a APS, a APB e a APFIP. Tivemos uma reunião em dezembro do ano passado nas finanças, dura, mas produtiva. E tivemos a promessa de ter uma proposta de enquadramento fiscal para a poupança de longo prazo, onde metíamos o PEP, os fundos de pensões e, por proposta nossa, os certificados de reforma do Estado. Não devemos temer a concorrência, devemos ter todos no mesmo barco. Portanto, fomos nós que fizemos essa proposta e que simultaneamente estimulasse com o mesmo tipo de benefício o segundo pilar. Com coisas comedidas, pequenininhas, mas que sinalizassem a importância de poupar para a reforma, ou seja, mudar o farol do discurso. Tivemos promessas de que estava quase a sair, entretanto, temos confirmações desde abril, por enquanto não sei. Quanto vai durar o por enquanto não sei. Vai começar este mês a nossa batalha do orçamento. Temos prometido, e acho que as 3 associações, eu vou aqui dizer, se não acontecer, lamentarei muito, mas o objetivo é que as 3 associações do setor financeiro, ou as principais do setor financeiro, voltem a corporizar a mesma proposta junto do Governo e espero também que esta Comissão da Sustentabilidade da Segurança Social, em que um dos capítulos é o estímulo ao segundo e ao terceiro pilar, venha com propostas de medidas concretas e que não seja só dizer que as coisas não estão muito boas. Luís Ferraz, Manuel Valdemar Duarte, muito obrigado pela participação. Obrigado. E vemos Obrigado, em breve, com certeza. Muito obrigado.